Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Zump. Hoje a gente vai falar sobre médicos cubanos. Na verdade, o que eu queria falar não é exatamente sobre a história do médico cubano, como eles chegaram ao Brasil e sobre o seu trabalho escravo, tá? É uma temática que a gente vai abordar mais ou menos isso. Porém, eu quero falar sobre o conto socialista, certo? O conto comuno socialista, que muitas pessoas ainda compram essa ideia do comuno socialismo como uma forma de bondade, certo? Instaurado dentro da política. Então é mais ou menos assim, né? Eu sou militante de esquerda, eu sou um político de esquerda, então eu vou encarnar toda a bondade, todas as boas intenções, eu vou olhar para os oprimidos, eu vou olhar para aqueles que são perseguidos da sociedade, eu vou olhar para os lumpen proletariados, né? Os marginalizados, né? Aqueles que estão à beira da sociedade, aqueles que foram lançados para fora do convívio da sociedade, certo? Então eu olho para eles e eu vou fomentar leis, certo, para que eu possa cuidar deles. Então eu sou um bom político, eu sou um bom militante, eu luto pelo bem, e todas aquelas pessoas que são contra mim são pessoas do mal. Então é mais ou menos essa mentalidade. Aqui eu fiz uma caricatura, né, lógico, para compreensão melhor do fato. Então é mais ou menos isso mesmo. Eles se acham monopolistas das virtudes, certo? Então, como no socialismo eles se dizem, nós lutamos pelos trabalhadores, nós lutamos pelos negros, nós lutamos pelos índios, nós lutamos, sei lá, pelos venezuelanos, nós lutamos por aqueles que são marginalizados. Porém, isso tudo, certo, só serve para alimentar uma coisa, porque o comuno socialismo, ele visa aumentar o tamanho do Estado, para gerir, para controlar a vida das pessoas. Então, é mais ou menos uma coisa que se baseia nisso. Eu fiz um vídeo passado sobre a questão, por exemplo, do anarcossocialismo, que é uma coisa até impossível, né? Porque ou você é anarquista ou você é socialista, não dá para ser as duas coisas. Anarquismo é ausência de governo, não ausência de liderança, mas necessariamente ausência de governo. Então como é que você vai implantar um sistema, que é o socialismo, certo? Ainda existe uma vertente também que é o anarcocomunismo, coisa louca. Como é que você vai implantar um sistema que é ausência de governo, quando você prega, na verdade, que você precisa de um governo para controlar as coisas, para gerir, para criar leis, certo? E se você for ler, por exemplo, o livro Anatomia do Estado, como é que o Estado aumenta o seu poder? Como é que essa classe política aumenta o seu poder? Então entenda esse Estado aqui, um grupo de políticos que está ali gerindo a sua vida, certo? Então como é que eles aumentam o seu poder? Eles aumentam o seu poder promovendo leis. Quanto mais leis sobre a sociedade, mais poder o Estado tem sobre você. Então, por exemplo, em nome dos cães que não suportam fogos de artifício, vamos criar uma lei contra os fogos de artifício, né, para que as pessoas não usem fogos de artifício. Esse é um exemplo, tá? Em nome das pessoas, daquela coisa de das praças estarem limpas, vamos botar uma multa para quem sujar a praça, para quem jogar um papelzinho de bombonzinho no chão, certo? Aquela história de não pise na grama. Conhece aquela piada, certo? De, tinha uma plaquinha, né, lá na praça, aí alguém bota uma placa lá, não pise na grama, multa, R$100, tá? Passou-se um tempo, né, aí colocaram, não pise na grama, multa R$50. Vem cá, por que a multa aqui diminuiu? Não é porque ninguém estava pisando na grama, então nós colocamos uma plaquinha e baixamos o preço, né? Tá? É mais ou menos essa história aí. Então o governo, ele tenta aumentar o seu poder sobre os indivíduos, criando leis e fomentando projetos idiotas, certo? E o projeto dos mais médicos é um projeto idiota nesse sentido. Na verdade, todos nós sabemos que a ideia do Mais Médicos era dar dinheiro para a ditadura cubana, certo? A ditadura dos Castro. Um lugar onde não existe liberdade de expressão, só existe um jornal, só existe um partido político, onde as pessoas, por exemplo, eu trabalho com produção animal, certo? A minha área, onde eu pesquiso, é onde eu estou nesse meio, certo? E o que acontece na produção, certo, agropecuária cubana? Quando as pessoas produzem leite, por exemplo, eles só podem produzir uma quantidade X. Se eles produzirem X mais Y, ou seja, se houver um excedente, eles são obrigados a jogar esse leite fora, certo? Para você ter uma ideia. Então é esse tipo de governo, certo, que escraviza as pessoas e controla a alimentação, porque o controle da comida é uma prática comum no socialista. Isso tem que ser dito. Isso que está acontecendo na Venezuela, o controle da alimentação, é um mecanismo de controle social, certo? Isso foi feito de propósito, isso não foi ao acaso. E ainda tem cretino aqui no Brasil defendendo isso, tá? O socialismo é lindo, é maravilhoso. É nada, é o inferno na terra,
tá? Então, essa coisa dos médicos cubanos foi para dar dinheiro para a ditadura dos Castro. Todo mundo sabe disso. E eles vieram para cá, para o Brasil, trabalhar sobre regime escravo. Claro, se você está num lugar onde você não tem acesso a todo o seu salário, onde você não tem o direito de ir e vir, onde você não tem direito de tomar decisões, você é um escravo. Comum no socialismo conduz à escravidão. Só que agora o seu senhor de escravos é o Estado, ou os ditadores que estão lá. Certo? É disso que se trata. Enquanto nós não nos reunimos para combater essas mentiras comuno-socialistas de controle estatal sobre as pessoas, certo? A gente vai ter essas falácias sendo colocadas contra nós. Ah, vai faltar médico. O Mais Médicos foi criado para impedir a entrada de médicos brasileiros, para favorecer a contratação de médicos estrangeiros, médicos cubanos. Aí tem aquela mentira, ah, a saúde cubana é uma das melhores do mundo. Vai para a Coreia do Norte que eles vão dizer a mesma coisa, não é? A Coreia do Norte tem a melhor saúde do mundo. A Coreia do Norte não tem problemas de mortalidade infantil. A Coreia do Norte... E é tudo mentira, lógico, né? A Coreia do Norte é o povo mais feliz do mundo. É mentira. Porque os governos comuns socialistas espalham mentiras sobre seus próprios países. Eles maqueiam dados, certo? E a verdade é que médicos que vieram para cá, muitos deles, certo? Não são formados, ou não têm as aptidões necessárias. Se fosse assim, teriam feito a prova do Valida. Do Valida, né? Para poder, como todo médico tem que fazer. Então o governo Jair Bolsonaro propõe 3 coisas, pelo menos, né? Uma é a validação dos diplomas. Você é bom? Você é médico de verdade? Então você vai fazer o teste de admissão, certo? Para que a vida das pessoas não seja colocada em risco. Senão é medicina ilegal, certo? Um veterinário, ou alguém que exerce ali medicina animal, podemos dizer assim, e ele não tem a aptidão necessária, certo? Ele está exercendo medicina ilegal, animal, lógico. Agora imagina para seres humanos, certo? As pessoas precisam ser tratadas assim, dessa forma? Claro que não. Então a gente sabe que isso é um golpe, na verdade, para mandar dinheiro para lá. E é um dinheiro que vai e não volta, certo? É uma fuga, né, de capital do Brasil, certo? E é um dinheiro que tem que ficar aqui, certo? Se nós quisermos que nossos países prosperem, né? Certo? É uma válvula, é uma torneira aberta que não volta. Então uma dessas coisas eu valido. A segunda coisa é que o dinheiro desses médicos fique com eles. Eles têm o direito de ter o seu salário, certo? E que a família desses médicos, né, ter o asilo político, lógico, e que a família desses médicos possam ser trazidas para estarem perto deles, para que não sejam usados como reféns, certo? Daquele governo, que é um governo criminoso. Conhecidamente, reconhecidamente, um governo criminoso. Então essa é a falácia do comum socialismo. É a falácia de que tudo é bondade, de que vive num mundo cheio de arco-íris, né, de bolhas de sabão. Isso é tudo lorota, certo? O que o comum socialismo quer é controlar a sua vida, certo? E expropriar os bens do cidadão comum, agredindo a sua liberdade econômica, agredindo você, agredindo a sua casa, agredindo a sua família, certo? Porque eles acham que tem o poder de interferir diretamente na sua... Isso é uma agressão, isso é um abuso. Isso não pode acontecer. Então, nossos parabéns aqui, Jair Messias Bolsonaro, certo? E que haja médicos no Brasil, certo? Dentro da lei, dentro do que a nossa lei explicita. Ok, então? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, amigos do canal Zump. Tchau, tchau.